Eu tenho o hábito de sempre dar 5 estrelas pro Uber, mesmo que ele não tenha me dado nem bom dia. Acho que você tá sendo um pouco otário se você ficar, não gostei muito, vou dar 3 estrelas aqui. Não sei, é uma coisa minha isso. Eu acho que eu sou educado demais. Ou então eu aceito qualquer merda, né? Mas na moral, se o Uber que eu tiver indo se jogar na frente de um caminhão de propósito, eu ainda dou 5 estrelas pro cara. Não sei, eu tenho isso com atendimento. Eu tenho uma certa empatia que eu não gosto muito se eu for mal atendido. Porque eu não me importo tanto assim. Eu não volto mais. Mas eu tenho uma tendência a ir pro lado de, o cara, a vida desse cara deve ser uma merda. O cara deve ter 3 filhos que ele nem queria. E ele tá aqui tendo que me atender, tendo que sorrir pra mim. Todo estabelecimento tem esse padrão de atendimento, né? Tem pessoas que disfarçam melhor, porque são pessoas mais desenroladas e tal, mas tem pessoas que deixam muito na cara, assim, que ela só tá seguindo o roteiro do padrão de atendimento. Eu já fiz muito isso já. Mas sabe quando tu vai num caixa de supermercado e a pessoa te dá bom dia? Não porque ela é legal, mas porque você tem que dar bom dia, porque disseram pra você que tem que dar bom dia pro cliente. Não dá nem bom dia, então, mano. Porque é sempre uns bom dia. Bom dia, sem olhar, nem olhar na sua cara, assim, bom dia. Mas não é isso, não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre Uber, voltando pro Uber. Eu acho meio coisa de otário você ir lá e dar 2 estrelas porque você não gostou muito da viagem. Eu sei que eu tô errado, tá? Eu sei. Mas eu acho coisa de otário. É tipo gente que quer falar com o gerente. Quero falar com o gerente porque não gostei de alguma coisa. Tem um amigo meu que ele é assim, ele é um cara que reclama demais das coisas. E ele é igual eu, a gente veio do mesmo buraco. Só que eu acho que ele já teve uma vida milionária antes, mas ele prefere manter em segredo. Ele não fala. Porque ele é muito arrombado, mano. Não teve uma pizza que a gente foi comer que ele achou show, que ele achou boa. Não, sempre é mais ou menos. E ele é um cara muito feliz. O que eu não consigo entender como ele concilia isso, essas duas coisas. Ser feliz e ser um filho da puta. Eu sempre falo pra ele, mano, a gente pediu comida pelo celular, mano. E brotou um cara ali e ele deu comida pra gente. Eu não tô dizendo que se eu pedir uma pizza de calabresa e chegar uma bacia de bosta, eu vou degustar a bacia de bosta. Não. Mas, porra, mano, às vezes a gente reclama de umas paradas tão idiota e não vê o tanto de coisa incrível que a gente tem. A gente tem Uber, mano. Eu acho que a gente não agradece muito pelo fato da gente apertar uns botões e chegar um cara do além e levar você pro outro lado do mundo. Legal que a gente simplesmente confia no Uber, né? Você não sabe quem é, mas você confia. Claro que eu vou subir na sua moto, cara que eu nunca vi na minha vida, que tem totalmente o potencial de me sequestrar e me assassinar no meio do caminho. É interessante isso, como a gente só confia nas pessoas, né? Uber, piloto de avião. Como é que tu confia no piloto de avião? É um cara igual a tu e tu confia nele pra comandar uma besta colossal que voa, um cara, mas a gente confia. E a gente precisa confiar, porque a gente precisa deles, né? Todos os profissionais são muito necessários. Imagina se não existissem certos profissionais que a gente precisa. Imagina se as pessoas parassem de se interessar em ser piloto de avião. E aí chega um dia que não tem mais piloto de avião, porque ninguém gosta mais disso. Todos os aviões são inúteis agora e a gente só anda a pé e de moto. Imagina se algumas profissões não tivessem sido inventadas ainda. Tipo, tu fica ansioso e agora tu só lida com isso, porque não tem psicólogo. Na real, por muito tempo foi assim, né? Quantas pessoas viveram uma vida miserável porque não existia psicólogo, então elas só conviviam com problemas psicológicos. Hoje acontece isso, né? Procure ajuda. Estamos aqui pra você. Mas acho interessante como a gente precisa de todos os profissionais que existem. E tem profissional de tudo. Se você tem um problema no dedo, você tem um profissional de dedo. Se você tem um problema no olho, tem profissional de olho. Se você tem um problema no coração, tem um profissional de coração. Das coisas mais específicas às mais complexas, vai ter um profissional. Só que tem profissões que não dá pra entender direito como a pessoa se interessou por aquilo, mas que a gente precisa. Por exemplo, não dá pra entender como um cara se interessa em ser urologista e próstata. Mas a gente precisa que as pessoas continuem brisando em próstata, porque a gente precisa desses médicos. E eu não tô nem falando, mano, próstata. Lá ele, né? Não, mano, não é isso. É que é muito específico, tá ligado? Tu consegue imaginar uma criança assim no grupinho de amigos dele falando sobre sonhos? E aí ele fala: Não, meu sonho é enfiar o meu dedo inteiro no cu dos outros. Isso, mas não é só isso, você tá reduzindo a profissão, não é só isso que eles fazem, eles é uma profissão muito mais. Beleza, mano, eu tô brincando, eu tô brincando. Aliás, por que que pessoas que entendem muito sobre alguma coisa falam com você como se você também entendesse sobre aquilo? Eu fui no médico, né, no ortopedista, e ele tava falando comigo usando termos de ortopedia. Ele falou, não, mas a gente pode associar essa dor aqui a uma coisa da musculatura paravertebral de não sei o quê. E eu tenho que fingir que eu tô entendendo o que ele tá falando, mano. Isso que é foda. Eu tava aqui, É claro, doutor. Óbvio que é alguma coisa da musculatura paravertebral. Que eu sei muito bem o que é, né? Seu maldito. É isso que eu queria falar, mas não falei, né? Máscaras sociais. Eu tenho que ficar aqui. Sim, claro, doutor. Eu acho que passa credibilidade ele falar assim, né? Ele tem que usar esses termos pra você olhar e falar, o cara sabe do que ele tá falando. Porque não ia passar essa credibilidade se ele fala, então, Edson, ó, esse teu osso aqui, né, ele tá mó paia. Mas tu usa esse remédio aqui, se tu usar esse remédio aqui, ele vai ficar cruel, pivete. E eu vejo isso em tudo, mano. Mecânico. Se tu for no mecânico, ele levar tua moto, se tiver moto,
Ele vai trocar ideia contigo sobre o retentor da bengala da moto que você não sabe o que é, mano. E profissionais gostam, eles se empolgam falando sobre o que eles gostam, né? Isso é muito legal, eu também faço isso com as paradas. Mas é interessante porque, tipo, às vezes o cara empolga tanto, ele começa a falar como se você soubesse, mano, o que ele tá falando. E eu fico pensando assim, eu deveria saber o que são essas coisas, porque o cara fala de uma forma tão natural que ele passa uma impressão que todo mundo sabe o que é aquilo. E eu me sinto meio idiota. Eu acho que tem muitas formas de como as pessoas começam a trabalhar com o que elas trabalham. Tem pessoas que têm profissões aleatórias, assim, que com certeza não foi sonho dela fazer aquilo. E não que ela não goste, mas que ela meio que caiu de paraquedas no bagulho e gostou muito, entendeu? Às vezes a pessoa pode ver um pai fazendo e aí ela gosta desde criança e ela vai. Quando ela vê, ela é uma profissional daquilo. Às vezes é o sonho dela mesmo, porque ela sempre é sobre ver alguém, né? Você vai ver alguém fazendo, você vai curtir, você vai levar pra vida. Mas às vezes sem querer, você gosta, e aí você vai fazendo, aí você vai gostando mais. E aí quando você vê, você é um profissional daquilo. Mas também tem a forma de sonho mesmo, desde criança, assim. A pessoa é criança e ela define que é aquilo que ela quer fazer. E ela cresce e faz. Mas tem muita diferença. Por exemplo, um cara que é mecânico, eu vejo muito que ele viu alguém fazendo, ajudou alguém ali. E aí ele foi fazendo. Quando ele viu, ele era muito foda. Ele falou, pô, vou fazer uma oficina e ganhar dinheiro. Diferente do cara que é cirurgião, eu acho que já é um negócio mais de outra forma, assim. Porque não tem como o cara falar, não, às vezes eu fazia uma cirurgia aqui, uma cirurgia ali. E aí quando eu vi, eu era cirurgião. Não tem como o cara falar isso. Aliás, como que o cara chega ao ponto de conseguir fazer uma cirurgia? Eu conheci um cara uma vez no trabalho que ele tinha recém feito uma cirurgia de coração. E aí ele me contando como foi, ele falou que os caras tiraram o coração dele pra fora do corpo dele, fizeram alguma coisa lá e colocaram de volta dentro dele. E o cara espera que ele vai me falar isso e eu vou ver como uma coisa normal. O que eu fico pensando é, em que momento você chegar à conclusão que você consegue fazer isso? Que você fala, não, agora eu consigo fazer uma cirurgia de coração em outro ser humano. Beleza, não sei como é que funciona. Eles falam, não sei se eles fazem em pessoas mortas ou em animais, eu não sei. Estudo zero. Será que eles fazem... Será que eles fazem cirurgia em pessoas que ninguém gosta muito, assim? E aí não tem problema aquela pessoa se der errado. Beleza. A gente não se dá conta do quão incrível são as coisas que tem, mano. Coração artificial. Existe coração artificial. Pessoas que estão esperando por um transplante de coração conseguem sobreviver meses com um coração artificial dentro delas. Tu se dá conta o tanto de absurdo que tem nessa frase? Coração artificial, mano. Como que tu coloca um coração de plástico num cara? Eu não entendo como a gente vai criando essas coisas e vai só aceitando. A gente não, né? As pessoas inteligentes lá. E aí a gente vai só aceitando. A gente não questiona. Isso que me deixa meio confuso. É a gente não achar estranho. Normal, uma pessoa pegar o coração de uma pessoa, jogar no lixo e colocar um de plástico enquanto ela espera o coração de outra pessoa pra colocar nela, pra que ela continue vivendo. Como que a gente não questiona essas coisas, mano? Dá pra clonar cachorro. Os caras clonam cachorro, mano. Os caras clonam cachorro. E a gente acha isso normal. Tá vendo? Eu acho que tem certos pontos que a gente não pode passar, porque senão ia ser a nossa ruína. Eu acho que existem coisas que a gente pode fazer, que a gente não faz, em prol de preservar a paz. Paz, né? Será que não dá pra clonar um ser humano? Mas se clonasse um ser humano, seria uma revolução muito absurda na forma como a gente enxerga a existência. Então eles preferem, não, deixa. O tanto de perguntas que iam surgir a partir do momento que desse pra criar outro cara igual, mano. Pois é, acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. As coisas que a gente pode criar são impressionantes. Mas nada se compara com a maior invenção de todas, que é você. Você é uma pessoa linda. Eu amo você. Eu sinto amor por você.